Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Se você assistiu a primeira parte dessa nossa análise de 2001, Uma Odisseia no Espaço, você viu que a gente encerrou o primeiro vídeo no fim do primeiro capítulo para dar início nesse segundo vídeo ao segundo capítulo. E é o capítulo mais longo, dos três que o filme tem, a missão de Júpiter 18 meses depois. Então, sem mais enrolas, vamos decifrar a segunda parte de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Além de ser o capítulo mais longo do filme, ele também eu acho que é o que tem a parte técnica mais elevada e experimental do filme todo. Como essa parte se passa completamente no espaço, o Kubrick vai se esforçar para criar enquadramentos extremamente diversificados para reforçar a falta de gravidade e a vida nada comum desses astronautas lá no espaço. Outro aspecto que ele faz questão de reforçar é a questão da solidão e isolamento que eles estão vivendo, então a gente vai ver muitas vezes a vastidão do espaço vazio, ou a nave bem pequenininha, às vezes eles também bem longe da câmera, sempre bem sozinhos, tem muito espaço vazio, que reforça esse isolamento que eles estão vivendo durante esse período de missão, e também os perigos do espaço. Dada essa contextualização, a gente vai acompanhar um pouco ali da vida daqueles astronautas, que estão nessa missão, que a gente ainda não sabe exatamente o que é. E para isso, agora chega finalmente essa parte que eu falei que o Kubrick é bem inventivo nos enquadramentos, para mostrar o cotidiano da vida deles ali, o que eles fazem no dia a dia, as pequenas rotinas desses astronautas isolados no meio do nada. E além disso, a gente vai ter um dos melhores exemplos de exposição narrativa que eu já vi num filme. Porque se você já acompanha o canal, você sabe que eu sou extremamente chato com diálogos expositivos. Eu odeio quando um filme me conta aquilo que eu poderia estar vendo. E na primeira parte, a gente teve um brilhante exemplo de como mostrar e não contar, A primeira parte de 2001 tem pouquíssimos diálogos e a maior parte da história é contada simplesmente com a imagem e com o som. Mas como a gente não sabe nada sobre esse novo capítulo, após meia hora de filme, basicamente a gente é apresentado a um novo contexto, a uma nova missão, a coisas que a gente nunca viu antes, é necessário uma certa contextualização pra gente não ficar completamente perdido sobre o que tá acontecendo. E que maneira a gente pode fazer isso sem botar os dois personagens com um diálogo super óbvio sobre coisas que os dois já sabem? Criando uma entrevista. Então a gente vai acompanhar uma apresentação do Jornal da Terra, fazendo perguntas bem básicas, que seriam extremamente triviais e idiotas para eles ali conversando entre si, mas que para pessoas que não têm essa informação na Terra, assim como nós, é extremamente relevante. Então todas as perguntas que vão ser feitas ali e as respostas são extremamente necessárias para a gente entender o que está acontecendo nessa etapa do filme e não soa forçado. Isso é sinal de um roteiro muito bem escrito. Outro detalhe legal que eu gosto de reforçar nessa cena da entrevista é que a gente vê uma espécie de tablet ali, o iPad, onde eles estão vendo, a entrevista finalmente pronta. Acaba passando despercebido, porque hoje em dia celulares, tablets é algo super comum que todo mundo tem, mas a gente tá falando de um filme de 1968. Os primeiros celulares foram feitos só em 1973, eles eram assim. Então é legal ver que tem um objeto ali extremamente parecido com coisas que a gente tem hoje, extremamente fáceis, mas que na época era completamente impensável. E acaba passando despercebido justamente por ser tão comum hoje em dia. E durante essa entrevista, além das informações sobre os próprios astronautas ali que a gente está acompanhando, o Dave e o Frank, a gente também descobre que tem outros 3 astronautas que estão ali hibernando, que eles vão acordar só quando eles chegarem em Júpiter. Eles tiveram um treinamento completamente separado, que cada um tem uma atividade, e a própria missão que eles estão fazendo é secreta até para eles. Então, apesar desse momento de exposição narrativa, ainda tem elementos que a gente, como público, não sabe o que é. E isso gera atenção, A gente continua curioso para saber o que vai se desenrolar nessas próximas horas de rodagem de 2001, Uma Odisseia no Espaço. E além de tudo isso, a gente tem ainda uma apresentação de um dos personagens mais marcantes da história do cinema, o HAL 9000. Good afternoon, Mr. Amer. Everything is going extremely well. Que se você reparar bem no visual dele, é bem semelhante ao vilão de WALL-E, Eu acho que é uma outra referência que eu consigo lembrar agora rapidamente aqui de cabeça, de um filme atual que referencia 2001. Mais um exemplo prático do impacto cultural que esse filme causou na cultura pop depois do seu lançamento. Mas, vamos voltar a falar do HAL. Porque ele é um dos personagens mais interessantes do filme todo e um dos que mais geram debates até os dias de hoje. Que durante a entrevista, quando ele fala sobre os próprios méritos e o sucesso da linha 9000 de computadores, que nunca cometeu nenhum erro sequer, o entrevistado comenta sobre o HAL falar sobre essas informações com muito orgulho e questiona os astronautas se eles acham que o HAL, como essa inteligência artificial extremamente avançada, tem ou não
genuínas emoções. Eles até brincam, né? Falam que ele foi programado para simular emoções, para facilitar a interação ali com os humanos, mas essa questão sobre ele ter ou não emoções é uma coisa que ainda vai ser debatida no filme com a gente, né? Não entre os personagens ali, mas a gente vai ver diversas cenas que põem em xeque essa questão sobre ele ter ou não emoções, e essa é uma discussão extremamente atual, né? Inteligência artificial não era comum naquela época, os computadores estavam simplesmente começando, mas essa questão sobre o impacto da inteligência artificial, se ela vai superar os seres humanos, se elas têm ou não emoções, se elas podem ou não tomar suas próprias decisões, é um debate extremamente atual, um dos problemas mais debatidos dos dias de hoje, né? E é muito bacana ver isso num filme de tanto tempo atrás. Fora a estupenda interpretação vocal do Douglas Rain, que é crucial para gerar muitos desses debates, curiosidades e interesse no HAL 9000. A interpretação vocal dele é perfeita, porque ela tem um tom de simpatia e carisma, ao mesmo tempo que sempre te deixa com o pé atrás sobre as intenções do HAL, e isso é essencial para o personagem funcionar. Dada toda essa contextualização a partir da entrevista, a gente vai acompanhar mais um pouco do dia a dia ali dos personagens, a gente vê ali a ligação dos pais de um dos astronautas, e novamente a gente vê o quão frias são essas interações humanas, né? Tem muito pouca emoção na maneira com que eles interagem, mesmo sendo a família dele desejando parabéns, a cena quase não tem emoção nenhuma, o HAL até se sensibiliza ali e deseja um parabéns também, depois a gente vê ele jogando xadrez, e obviamente o ser humano perde, né? E isso é importante, o fato do ser humano perder, porque se lá na primeira parte a gente viu aquele paralelo da primeira ferramenta do homem até a última, é importante lembrar também que a primeira ferramenta do homem foi uma arma, e agora a gente está vendo uma das nossas últimas invenções superar o ser humano, né? Então se no começo nós usávamos, né, ferramentas e nossas invenções para o nosso benefício próprio, agora a gente chegou num ponto que as nossas invenções estão começando a superar os próprios criadores, né? E isso pode ou não ser preocupante ou danoso, e outra questão que é extremamente atual nos dias de hoje. Então é importante ficar ligado nesse aspecto. Porque depois, quando o Dave estiver ali desenhando alguns dos seus colegas hibernados. Inclusive reforça também, né, a monotonia da vida ali, ele tá sempre vendo as mesmas paisagens, os mesmos cenários, ele faz questão de registrar isso no papel. A gente tem um diálogo com o HAL, que faz algumas perguntas ali, com um teor um pouco ácido ali pro Dave, que fica um pouco incomodado, porque aquilo na verdade era um teste, né? O HAL fica testando ali, né, quais são os reais interesses e preocupações do Dave com a missão, com o fato de ter tanto mistério, sobre ele também não saber qual que é o destino final. Mas todo esse diálogo é interrompido porque o HAL detecta um problema na antena de comunicação da nave. Isso é um problema seríssimo que eles vão ter que resolver. E daí a gente vai acompanhar todo esse momento ali deles decidindo o que fazer, tentando encontrar qual que é o problema e a melhor solução possível. E tudo isso sempre com os inovadores e diferentes experimentais enquadramentos do Kubrick, para criar uma experiência completamente nova que até então nunca tinha sido vivida lá nos anos 60 e que impressionam até os dias de hoje. Porque, né, o Kubrick, como veio da fotografia, ele faz os enquadramentos do filme quase como se fossem pinturas, sabe? É chato ficar reforçando sempre a qualidade das composições de 2001, mas esse é um dos principais aspectos do cinema, a imagem. E o cuidado com que o Kubrick cria as composições, as formas, o posicionamento de cada personagem, tudo tem um significado e um propósito para estar ali, e parte desse maravilhamento e intrigância que a gente tem no filme, parte disso, por ser um filme extremamente complexo e confuso, eu acho que se talvez ele não tivesse esses aspectos técnicos tão elevados, esse cuidado na composição, seria um filme que poderia cair no esquecimento, mas são tantas coisas inovadoras, importantes ali, que trouxe um impacto muito grande na maneira de fazer cinema na época. E não é à toa que esse filme é tão estudado em faculdades de cinema, em comunidades que gostam de cinema, na cinefilia em geral. Daí a gente chega, enfim, à troca da antena, e novamente eu acho que o Kubrick faz essa questão de mostrar, né, os perigos do espaço, o isolamento que eles estão ali, né, o distanciamento. Então a gente vê como a gente é pequenininho dentro dessa vastidão que é o universo, e ele faz questão de mostrar ali asteroides e meteoros passando, né, uma maneira de mostrar que eles estão num ambiente extremamente perigoso, eles estão no meio do nada. E essas cenas de gravidade zero convencem muito para um filme da época, até passa batido por nós hoje em dia, né, porque acabou se tornando algo comum, né, tem vários filmes hoje em dia que tratam o espaço sideral, mas eu acho que do cinema, a tratar com tamanho realismo, o 2001 foi o primeiro, e isso é importante. E eu sei que tem muita gente que reclama da demora,
do silêncio nessas cenas, porque de fato ela demora. Mas eu acho que tudo isso reforça também, e vai ser importante para uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, a dificuldade da missão. Então isso reforça também a importância que é trocar essa antena, porque ela é completamente essencial para a missão, a ponto que eles têm que arriscar sua própria vida para fazer a manutenção disso, é algo essencial para o êxito da missão que eles estão infiltrados. E essa demora, a dificuldade, a atenção aos detalhes de tudo que tem que ser feito, a respiração, porque nesse momento não tem som, no espaço não tem barulho. Então a única coisa que a gente ouve é aquilo que o Dave está ouvindo, o som do oxigênio entrando no capacete dele e a sua própria respiração. Além disso causar uma certa tensão e uma claustrofobia na gente, né, de estar só ouvindo a respiração o tempo todo, também nos coloca no lugar do Dave ali, né? A gente tá ouvindo exatamente o que ele tá ouvindo, e isso cria uma experiência extremamente imersiva para essa atividade que não é nada comum. Afinal, eu acho que eu e você dificilmente vamos parar no espaço algum dia. Então, essa experiência de acompanhar o Dave trocando antena é uma das raras oportunidades que a gente tem de sentir algo similar com o que eles sentem lá no espaço. Mas depois de tudo isso, a troca é um sucesso, só que a gente vê ali o Dave e o Frank fazendo testes na antena para tentar descobrir qual que seria o problema, e a gente vê que não tem problema algum, a peça não apresenta nenhum defeito. E a gente vê a preocupação nos olhares ali dos dois astronautas e também do próprio Hal. E isso tudo é atenuado por conta daqueles diálogos durante a entrevista, onde o Hal falava com muito orgulho e enfatizava o fato de que a série 9000 de computadores nunca cometeu um erro sequer. E a gente está presenciando um possível primeiro erro de uma dessas máquinas que controla uma nave que está no meio do nada. Por isso a importância daqueles enquadramentos lá fora que reforçam quando eles estão sozinhos. Eles estão completamente isolados naquele lugar e o Hal é parte essencial para o funcionamento daquilo. E se ele der problema, as consequências seriam gravíssimas. E para reforçar tudo isso, o Kubrick gera esses enquadramentos extremamente claustrofóbicos bem no rosto dos personagens, contrastando completamente com aqueles enquadramentos distanciados que a gente via no começo para mostrar isolamento, e dessa vez para acentuar a tensão ali nas microexpressões dos atores, ao mesmo tempo que fecha, né, nessa questão de claustrofobia, para deixar a gente bem próximo e tenso com a situação. Até porque o Hal não admite os seus erros, né? Ele sabe que a série 9000 é impecável, e essas pequenas fagulhas vão gerando ali um certo conflito entre a máquina e o homem. Após um debate com a base de comando na Terra também para decidir qual a melhor atitude a ser tomada, os dois astronautas e o Hal decidem recolocar a peça e ver se ela dá o defeito, porque o Hal enfatiza que ela vai dar problema e que se houve um erro, o erro foi atribuído aos humanos. Ele diz que foi uma falha humana e não dele, o que novamente reforça esse conflito entre eles e põe novamente em risco toda a missão e os próprios astronautas que vão ter que voltar para o espaço, e a gente viu na outra cena a dificuldade que é realizar esse tipo de manutenção ali no espaço completamente aberto do universo. Então, após essa conversa e a desconfiança clara dos dois astronautas, eles decidem ir conversar e não pode, e o Dave inclusive faz um teste ali de isolar o som. Inclusive eu gosto muito desses pequenos detalhes, né, de imersão que o Kubrick coloca na edição de som, que no momento que ele desativa o som do pod pro Hal também não ouvir eles, corta abruptamente o som ambiente da cena e fica um total silêncio. E nessa cena, um enquadramento muito bonito ali, eu gosto muito desse posicionamento que o Kubrick faz dos dois astronautas, eles decidem sobre o que fazer caso o Hal erre, porque como foi iniciado aquele debate lá atrás, durante a entrevista, eles não sabem se o Hal realmente tem emoções e como ele vai reagir caso ele tenha cometido um erro, e caso ele tenha dado defeito, eles teriam que desligar o Hal. E isso poderia ser uma possível morte para ele, e como nenhum computador da série 9000 jamais havia sido desligado, eles têm esse receio de como ele iria reagir a isso. E enquanto a gente vê eles tendo esse debate, a gente tem uma das cenas mais tensas do filme todo, porque a gente percebe que o Hal tá ali simplesmente observando em completo silêncio, e é impressionante como o Kubrick consegue construir esse horror simplesmente aproximando a câmera muito perto do Hal, quase como se ele estivesse encarando. E ele é um simples objeto inanimado ali, mas a construção e a direção é tão bem feita que a gente sente essa ameaça como se ele fosse um monstro. E com essa descoberta surpreendente de que o Hal estava ouvindo, a gente entra no intervalo. E aqui eu entro numa pequena contextualização, porque isso era muito comum nos anos 60, 70, até um pouquinho nos anos 80, quando os filmes eram muito longos.
era comum ter um intervalo ali, então só ficava a música tema do filme, às vezes em completo silêncio, o pessoal poder sair, ir no banheiro. Eu consigo lembrar agora, eu acho que o filme Era Uma Vez na América, o Poderoso Chefão 2 também tem um intervalo, então não é nada muito conceitual, era uma medida técnica ali da época, quando o filme passava de uma certa duração, colocar um certo intervalo, para o pessoal poder comprar uma pipoca nova, ir no banheiro, então não tem nada demais nesse intervalo, mas eu gosto muito desse posicionamento dele, né, porque ele é logo após uma cena extremamente tensa da gente vendo eles debatendo o desligamento ou não do Hal, e ele observando, e a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? E pronto, o filme para, pra gente dar uma respirada e absorver tudo o que aconteceu. Então eu acho muito bem posicionado. Só que daí o filme volta. E aí a gente tem um enquadramento extremamente parecido ali pra troca da antena, só que dessa vez quem vai trocar a antena é o Frank ali com seu trajezinho amarelo, e a gente tem mais um desses grandes exemplos da diferença que faz você ter um grande cineasta dirigindo o filme, porque no enquadramento extremamente parecido, mas só que em completo silêncio a gente vê lentamente o Pod se virando, coisa que a gente não tinha visto na cena anterior. O Pod ficava ali paradinho, ele ia trocar a antena numa boa. E do nada a gente tem esse plano, um primeiro plano, na verdade, do Pod vindo na nossa direção e se aproximando lentamente, quase como se fosse um monstro. E eu gosto desse fato dele apontar o Pod pra gente, porque ele nos coloca nesse lugar de vítima. A gente se sente como o Frank e vê aquela máquina vindo e se aproximando lentamente, como se fosse um monstro vindo te agarrar. E a gente tem mais um desses exemplos de brilhante montagem da câmera lentamente se aproximando do Hal, assim, em cortes secos, cada vez mais perto. E era muito fácil pra ele botar uma música tensa, um famoso jumpscare, um som muito alto, assim, pra você assustar, e não. Ele só quer gerar atenção com aquilo que tá acontecendo. A gente vê a nave se aproximando, um close no Hal, como se fosse uma figura maléfica fazendo alguma coisa, e daí o Frank voando sozinho no espaço com o seu cabo de oxigênio cortado. Uma cena de puro horror, no vazio, no silêncio do espaço sideral. E isso é de tirar o fôlego, vendo. Eu acho que até o fato de estar em silêncio e ser uma coisa tão assombrosa e bizarra que você não sabe direito o que tá acontecendo, faz você até prender a respiração. No momento que você vê ali o astronauta voando, que você meio que lembra que tem que respirar, dá um... que alívio. Mas de alívio também não tem nada, porque a gente fica extremamente preocupado com o que vai acontecer a seguir. E se eu elogiei os sons agora há pouco, eu vou ter que repetir isso novamente, porque depois do Dave ver o que tá acontecendo e acompanhar o Frank voando, ele questiona o Hal diz que não viu exatamente o que aconteceu, né? Aham, sei. Mas aí o Dave vai ao resgate do seu amigo ali em total desespero, e a gente novamente não tem trilha sonora, não tem música tensa, mas a gente só ouve os bips e mecanismos ali de dentro do pod, fica aquele bip o tempo todo, e parece muito uma trilha sonora de urgência, sabe? A gente acompanhar os olhares tensos do Dave, com o enquadramento bem fechado, a respiração dele e esse som bipante o tempo todo parece muito um sinal de alerta, de perigo, e parece uma decisão simples e óbvia, mas não é. Então esses pequenos detalhes fazem total diferença e colocam a gente no clima da cena. E também o Kubrick abusa nos enquadramentos bem abertos para mostrar a distância que o Frank tá e o perigo que eles estão enfrentando, porque se você sair vagando pelo espaço sideral, simplesmente não tem mais o que fazer. E eu acho que novamente esse distanciamento e essa demora reforça exatamente a ambientação que ele tá tentando criar e o perigo real que é estar numa missão espacial. Só que enquanto o Dave tá lá tentando salvar, o filme intercala com o Hal, novamente com aquele plano sinistro bem perto do olhar dele, e depois para os astronautas hibernados que vão tendo os seus sinais vitais zerados. Enquanto o Dave tá tentando salvar o Frank, que foi assassinado pelo Hal, o Hal mata todos os astronautas restantes dentro da nave. E a gente chega novamente naquela questão do osso, né? A nossa primeira ferramenta no filme foi uma arma. E a nossa última invenção está servindo como uma arma para a nossa própria espécie. E se a gente pega ao longo da história, né, de quantas invenções que o ser humano fez que mudaram o mundo e que também foram transformadas em armas, né? Exemplos simples, o avião do Santos Dumont virou uma arma de guerra. A dinamite, inventada pelo Nobel, era uma maneira segura de transportar explosivos para a mineração e também foi utilizada em guerras. É um comportamento comum do ser humano transformar as nossas invenções em armas, e o filme faz essa crítica de forma até sutil, mas muito simbólica. E tudo isso acontece de forma também muito fria, né? Não tem música, não tem som, é simplesmente o Hal apagando ali aqueles astronautas que não podem fazer nada porque eles estão dormindo. E isso traz uma sensação de horror mesmo, de não poder fazer nada, de estar completamente de mãos atadas numa situação horrível. Mas o filme volta pro Dave e aí a gente já tá completamente
em desespero por ele, né? Porque só falta ele. O que ele vai fazer? Ele tá sozinho no espaço, sem o seu capacete. E o Keir Dullea, né, que é o ator que interpreta o Dave, tem reações muito boas, muito genuínas de preocupação nesse momento, principalmente quando ele volta e tenta conversar com o Dave. E a gente tem alguns dos diálogos mais famosos do cinema também. Eu adoro essa frase do Hal. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. E a reação do Dave, que não podia ser outra, né? De total desespero, porque o que ele vai fazer? Mas como a nave tem uma saída ali de emergência, o Dave arrisca a sua vida, né? Porque ele tá sem o capacete, mas ele se joga e eu também fico impressionado com como foi feita essa cena, porque ela é muito realista, parece muito que tá sem gravidade, e eu não tenho ideia de como eles faziam isso nessa época. E aí, possesso da vida, extremamente preocupado e com medo do Hal, né? Porque ele é uma máquina completamente imprevisível, como saber o que ele vai fazer? E esse é um dos momentos que a gente vai ter uma espécie de enquadramento que a gente não viu o filme todo. A maior parte do filme é bem estável, né? Eu falei daquela preocupação do Kubrick com a composição, então a gente tem muitos enquadramentos estáticos, quando tem os movimentos a gente vê que é tudo muito calculado. E nesse momento de total desespero e desamparo do Dave, a gente vê a câmera de baixo pra cima, tremendo, a câmera na mão, completamente instável. E reforça também essa sensação de desespero dele, de aperto, de não saber o que fazer. Então a gente tem esses enquadramentos bem diferentões e desconfortáveis, que é o que ele tá sentindo naquele momento. E nisso a gente chega nessa que é uma das cenas mais famosas do filme, que é a morte do Hal, quando ele entra na base de comando e começa a lentamente desabilitar o Hal. Essa cena que também é muito bonita, a fotografia, né, a iluminação toda vermelha. Vermelho no cinema é constantemente usado ou para amor ou para violência, e nesse caso é uma cena de morte, né? Então a gente tem essa questão do assassinato dele acontecer num ambiente todo vermelho. E só que o Dave tá usando um capacete verde, que é uma cor que frequentemente é usada para reforçar a vida, né, no cinema, e a cor verde também vai ser reprisada no filme lá na frente, lá na parte final. Então eu acho simbólico nesse momento de fim da vida, né? Só uma cena com a iluminação toda vermelha, mas com um capacete verde ali para lembrar que a gente tá falando da vida, por mais que seja uma máquina. E volta para aquela questão, né, sobre o Hal ter ou não emoções, se ele tem ou não uma consciência, e sobre a máquina do filme ser talvez o personagem que mais demonstra suas emoções. Porque enquanto o Dave tá ali desligando o Hal, a gente vê essa preocupação dele, né? Ele falando que a mente dele tá se esvaindo, o medo que ele tem de ser desligado. I'm afraid. I'm afraid, Dave. E raramente a gente vê os humanos do filme demonstrando as suas emoções, os seus sentimentos. A gente vê que até o próprio Dave lida com muita frieza com a morte do seu amigo, com o parabéns que ele recebeu da família. O Dr. Floyd lá atrás com a filha dele, a gente vê esse distanciamento emocional. Pouco é falado sobre sentimentos no filme, que também é diferente do começo do filme, onde a gente via os primatas ali sempre bem unidos, se abraçando com muito contato. E depois que a gente evolui, parece que a gente se distancia. E as nossas invenções, as nossas máquinas se tornam mais humanas que nós mesmos. E isso é uma crítica bem ácida do filme que eu acho belíssima. E a gente vê muito isso nos dias de hoje, né? Como as pessoas têm muito mais facilidade de se comunicar a partir do celular. Que cada vez menos a gente vê interações de pessoas. Você vai no ambiente para comer e às vezes você vê ali uma mesa cheia de amigos e tá todo mundo, cada um no seu celular, ninguém se conversa, ninguém se olha. O Kubrick já estava fazendo um filme alertando sobre esse distanciamento que as máquinas e a evolução tecnológica poderiam causar para o ser humano lá nos anos 60. E não é à toa que esse é o meu filme favorito, mas a cena se distancia, tem o Hal cantando, né? É até legal esse momento, porque conforme o Hal vai morrendo e as funções dele vão sendo desativadas, ele vai lembrando das primeiras memórias que ele tem, né? Da sua criação, as primeiras coisas que ele foi aprendendo, ele canta a musiquinha que o seu criador inventou para ele. Crazy, all for the love of you. E a gente tem essa expressão, né, de quando a gente vai morrer, de falar que a vida passa diante dos seus olhos, e a gente vê o Hal meio que passando por isso nesse momento, enquanto o Dave acompanha também apavorado e sentindo aquilo que ele está fazendo, porque ele se sente como se estivesse matando alguém, por mais que o Hal seja só uma inteligência artificial, um computador. E após essa cena tensa, a gente tem esse que é um dos enquadramentos mais famosos do filme, provavelmente você já viu essa imagem, e inicia uma transmissão do Dr. Floyd. E nesse momento a gente descobre que aquele som estridente que a gente ouviu no fim da parte 1 era nada mais nada menos que o Monolito mandando um sinal de rádio para Júpiter.
Então, só no final desse capítulo a gente descobre o que raios era essa missão de Júpiter, e que era uma sequência direta daquele monolito que a gente viu lá na Lua. Ele mandou um sinal para Júpiter, então a gente estava indo descobrir o que é que tem lá. Será que seria outro monolito, um alienígena? O que nós vamos descobrir? Mas a resposta para todas essas perguntas ainda não chega, porque assim termina o capítulo Missão de Júpiter e se inicia o capítulo final, Jupiter and Beyond the Infinite. Júpiter e Além do Infinito. Mas isso é tema para a terceira parte de Decifrando 2001 Odisseia no Espaço. E eu te encontro em Júpiter, Além do Infinito.